Alguma vez você se encontrou em uma situação difícil onde suas emoções ameaçam tomar o controle? Hoje vamos descobrir por que as pessoas mais inteligentes conseguem manter a calma, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Porque, na realidade, há momentos em que demonstrar emoções pode ser seu pior inimigo. Quer saber como lidar com essas situações com maestria e sem perder a compostura? Fique por aqui, porque hoje vamos falar dos segredos para agir como um verdadeiro estrategista, sem se deixar dominar pelo que sente. Antes de começar, quero que tire um momento para fazer um compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários a frase: "Hoje decido ser minha melhor versão. Sou estoico." Este é o seu primeiro passo para a mudança, para uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais equilibrada e mais serena. Vamos começar essa jornada juntos. Número 1. Em ambientes de alta pressão ou crise. Nos momentos de crise, o estoicismo nos lembra que a única coisa que realmente controlamos é nossa mente e nossas ações. A pressão externa é incontrolável, mas a maneira como respondemos a ela define o resultado. Manter a calma não é um sinal de indiferença, mas de autocontrole. Quando o caos ameaça nos dominar, a primeira reação deve ser a serenidade, não o pânico. Ceder à ansiedade apenas enfraquece nossa capacidade de tomar decisões racionais. É nesses momentos que a verdadeira força se revela, não na ausência de problemas, mas na maneira como os enfrentamos. A regulação emocional é essencial quando tudo parece estar contra nós. Isso não significa reprimir o que sentimos, mas canalizar nossas emoções de forma construtiva. O medo e o desespero turvam o julgamento, a raiva nos leva a dizer ou fazer coisas das quais podemos nos arrepender depois. Um estoico não se deixa levar por impulsos descontrolados, mas responde com calma e estratégia. Em uma crise, quem mantém a cabeça fria lidera, enquanto aqueles que sucumbem ao desespero se tornam parte do problema. Controlar a si mesmo é a chave para controlar a situação. Uma técnica fundamental para manter a compostura nesses momentos é a respiração consciente. Respirar profundamente antes de falar ou agir permite conter o impulso reativo e recuperar a clareza mental. A pausa é um recurso valioso, pois nos dá tempo para avaliar a situação sem nos deixarmos levar pela emoção do momento. Um problema que parece enorme quando estamos agitados pode se tornar manejável se nos dermos alguns segundos para analisá-lo com lógica. O autocontrole se constrói nesses pequenos instantes de reflexão antes de reagir. Outro princípio essencial é avaliar a situação com objetividade. Em vez de responder com pânico ou frustração, devemos perguntar: o que está realmente sob meu controle neste momento? Isso nos permite focar em soluções, em vez de ficarmos presos na angústia. A maioria das crises contém fatores incontroláveis, mas também elementos que podemos administrar. O estoico identifica esses últimos e age sobre eles, sem desperdiçar energia reclamando ou lamentando o que escapa ao seu poder. A ação racional sempre supera a reação impulsiva. A prática da autoconsciência nos ajuda a identificar quando uma emoção é prejudicial. Se o estresse nos paralisa, devemos reconhecê-lo e redirecionar nossa atenção para o que podemos fazer. Se a raiva nos domina, devemos nos perguntar se nossa indignação resolverá algo ou apenas complicará a situação. Os estoicos treinavam sua mente precisamente para esses momentos, visualizando adversidades e se preparando mentalmente para reagir com virtude, em vez de desespero. Esse treinamento nos fortalece e nos permite enfrentar qualquer pressão com estabilidade. As situações de alta pressão se apresentam de diversas formas. Em uma emergência, entrar em pânico só agrava o problema. Um líder deve manter a calma para tomar decisões estratégicas e coordenar esforços com eficiência.
No mundo dos negócios, negociações tensas podem fracassar se uma das partes reagir com agressividade ou impaciência. Controlar as emoções nesses contextos é essencial para alcançar acordos vantajosos. No ambiente acadêmico ou profissional, a pressão de cumprir prazos ou realizar exames pode bloquear nossa concentração se nos deixarmos levar pela ansiedade. Aqui o segredo é focar na tarefa presente, sem se distrair com o medo do resultado. O estoicismo não nos ensina a ignorar as dificuldades, mas a enfrentá-las com firmeza. Os desafios não são uma desculpa para perder o controle, mas uma oportunidade para demonstrar força interior. A verdadeira liberdade não está em evitar problemas, mas em não ser escravo de nossas emoções. Quando surgem crises, elas não definem quem somos, mas nossa reação a elas sim. Quem aprende a manter a calma nos momentos difíceis se torna alguém confiável, sábio e resiliente. O autocontrole é a ferramenta mais poderosa diante de qualquer adversidade. Número 2. No trabalho ou em ambientes profissionais. O ambiente profissional é um campo de testes para a disciplina emocional. No trabalho, não basta ser competente. Também é crucial projetar estabilidade e controle. Demonstrar emoções intensas em situações de tensão pode enfraquecer sua imagem profissional e gerar desconfiança. Um acesso de raiva, uma reação impulsiva ou uma resposta emocional exagerada podem fechar portas e afetar relações com colegas e superiores. A maneira como gerenciamos nossas emoções determina como os outros nos percebem e, consequentemente, nosso crescimento dentro da organização. Quem consegue manter a calma sob pressão se torna uma pessoa confiável, um líder natural que inspira respeito. A regulação emocional no trabalho é uma ferramenta estratégica. Isso não significa reprimir o que sentimos, mas canalizar as emoções de maneira eficaz. As empresas valorizam aqueles que conseguem manter a compostura diante de desafios e conflitos. Um profissional que perde o controle com facilidade projeta instabilidade, enquanto alguém que responde com calma e raciocínio se posiciona como alguém digno de confiança. Os estoicos compreendiam isso perfeitamente. O que sentimos é nosso assunto, mas a forma como expressamos impacta o mundo exterior. Um momento de descuido pode custar anos de reputação. A chave é lembrar que as emoções são passageiras, mas as consequências de expressá-las sem filtro podem ser duradouras. Identificar os gatilhos emocionais no trabalho é o primeiro passo para desenvolver o autocontrole. Frustrações com colegas, críticas dos chefes ou a pressão dos prazos são inevitáveis. Se não forem administradas com inteligência, podem se tornar fontes constantes de estresse e conflitos desnecessários. A mente deve ser treinada para não reagir automaticamente a cada emoção intensa. É fundamental pausar antes de agir. Alguns segundos de reflexão podem evitar uma resposta da qual depois nos arrependeremos. A respiração profunda é uma técnica simples, mas poderosa. Ao inspirar e expirar lentamente, o sistema nervoso se estabiliza, reduzindo a chance de agir impulsivamente. Pausas estratégicas também são uma ferramenta útil. Em momentos de tensão, mudar de ambiente por alguns minutos ajuda a clarear a mente e recuperar a perspectiva. Caminhar, sair ao ar livre ou simplesmente se afastar do estímulo que gerou a emoção permite esfriar a reação. Um e-mail escrito com raiva, uma resposta impulsiva em uma reunião ou uma decisão tomada no calor do momento raramente terminam bem. Nesses casos, aplicar a estratégia do resfriamento emocional é essencial. Adiar a resposta até que a emoção tenha diminuído. Deixar passar o momento permite responder com lógica e não com raiva. Os conflitos no trabalho são inevitáveis, mas a maneira como os enfrentamos define nossa maturidade profissional.
Se um colega faz um comentário provocador, a reação imediata pode ser responder com sarcasmo ou irritação, mas isso só alimenta o conflito. O estoico, por outro lado, escolhe a indiferença estratégica, recusando-se a permitir que provocações externas abalem sua paz interior. Se um chefe faz uma crítica, é fácil interpretá-la como um ataque pessoal, o que gera ressentimento e defensividade. No entanto, encará-la como uma oportunidade de crescimento permite evoluir sem perder o controle. Quando uma reunião gera frustração e a primeira reação é querer abandonar o projeto, o estoico lembra que a perseverança vale mais do que o conforto momentâneo. A profissionalismo não se demonstra apenas por habilidades técnicas, mas pela capacidade de lidar com a pressão sem desmoronar. A estabilidade emocional é um diferencial em qualquer indústria. Em um mundo onde muitos são dominados por suas emoções, destacar-se como alguém sereno e centrado é uma vantagem competitiva. Manter o controle em momentos difíceis não apenas protege sua imagem profissional, mas também fortalece sua autoconfiança. Dominar a expressão emocional no trabalho não significa ser frio ou distante, mas escolher conscientemente quando e como expressar o que sente. No fim, o verdadeiro poder não está em evitar as emoções, mas em não ser escravo delas. Número 3. Diante de provocações ou críticas. Quando alguém te provoca ou te critica, o pior que você pode fazer é reagir impulsivamente. Responder com raiva ou frustração significa que você cedeu o controle do seu estado emocional a outra pessoa. Nesse momento, você permite que as palavras ou ações do outro determinem seu comportamento, tornando-se um prisioneiro das emoções. Um estoico entende que o verdadeiro poder está na indiferença estratégica. Se o que foi dito não é verdade, não merece resposta. Se for, então é uma oportunidade de melhoria. Mas em nenhum caso deve ser um motivo para perder a calma. Quando você reage emocionalmente a uma provocação, está dando a outra pessoa exatamente o que ela quer. Uma prova de que tem poder sobre você. Um insulto, uma crítica mal intencionada ou um comentário ofensivo só tem efeito se você permitir. A raiva ou a indignação são reações automáticas, mas não inevitáveis. Você pode escolher não se envolver no jogo de quem tenta te desestabilizar. Não responder com emoção não significa fraqueza, mas autodomínio. As pessoas esperam que você se altere, que demonstre desconforto ou entre em uma discussão. Quando isso não acontece, você desmonta completamente a tentativa de provocação. A melhor resposta diante de uma crítica injusta ou de uma provocação é a calma absoluta. Você não precisa se justificar nem provar nada a ninguém. Um estoico sabe que sua dignidade não depende da opinião dos outros, mas de seu próprio caráter. Alguém pode dizer o que quiser sobre você, mas apenas você decide se essas palavras terão impacto. Em vez de reagir, observe. Em vez de responder com raiva, pergunte-se se vale a pena gastar sua energia nisso. Na maioria das vezes, o silêncio e a indiferença são respostas muito mais poderosas do que uma confrontação. A provocação só tem poder sobre aqueles que se deixam levar por ela. Imagine alguém te insultando com fúria e você apenas o observa com serenidade, sem se abalar. Essa pessoa, esperando uma reação, verá seu ataque se dissolver no vazio. Se em vez disso você se irrita, caiu na armadilha. Manter a compostura é um sinal de força interna. Você não precisa provar nada a ninguém. A verdadeira força está na capacidade de manter o controle, independentemente da pressão externa. Se a crítica for válida, use-a como uma ferramenta de crescimento. Em vez de responder defensivamente, pergunte-se se há alguma verdade no que foi dito. Os sábios aproveitam qualquer oportunidade para melhorar. Se a crítica for injusta ou mal intencionada, simplesmente ignore-a. Você não precisa corrigir cada mal-entendido, nem entrar em cada discussão.
A opinião dos outros não define quem você realmente é. Não há maior prova de força do que permanecer imperturbável diante do julgamento alheio. O controle emocional não é apenas uma vantagem estratégica, mas uma necessidade para viver com tranquilidade. Você não pode permitir que qualquer pessoa tenha o poder de arruinar seu dia. Se cada provocação te afeta, você estará constantemente à mercê dos outros. Ser estoico significa escolher o que merece sua atenção e o que não merece. A maioria dos ataques verbais não merece resposta. Aceitar isso te liberta de inúmeros conflitos desnecessários e te dá uma vantagem sobre aqueles que vivem reagindo a tudo. Quando enfrentar uma provocação, lembre-se, não se trata de ganhar uma discussão, mas de manter o controle sobre si mesmo. Se alguém tenta te desestabilizar e não consegue, quem perde é essa pessoa, não você. Manter a serenidade nesses momentos não é apenas um teste de caráter, mas um recado claro. Ninguém além de você tem poder sobre seu estado emocional. Isso é o que realmente significa ser invulnerável. Número 4. Diante de pessoas manipuladoras. As pessoas manipuladoras se alimentam da vulnerabilidade emocional dos outros. Elas não buscam a verdade nem o entendimento, mas sim o controle sobre suas reações para te conduzir exatamente para onde querem. Cada demonstração de frustração, raiva ou ansiedade é uma ferramenta que podem usar contra você. Se percebem insegurança, exploram essa fraqueza. Se notam que você reage impulsivamente, provocarão respostas que as favoreçam. Por isso, a primeira regra ao lidar com manipuladores é não dar a eles o que buscam. A emoção é a arma deles. O controle emocional é o seu escudo. Quando alguém tenta te manipular, faz isso porque precisa de uma reação sua. Querem que você se sinta culpado, que duvide de suas decisões, que pense que está errado mesmo quando não está. Jogam com a confusão e distorcem a realidade. Mas o estoico não se deixa levar por esse jogo. Mantém sua postura firme, responde com calma e se recusa a participar de uma dinâmica onde as regras favorecem quem manipula. Se um manipulador não consegue o que busca, ele se desarma. Sem acesso às suas emoções, ele perde o poder. A chave para neutralizar essas pessoas é a indiferença estratégica. Isso não significa ignorá-las completamente, mas interagir de forma medida, sem revelar demais o que você pensa ou sente. Responder com neutralidade os deixa sem informações para jogar contra você. Se esperam que você reaja com raiva, mas você responde com serenidade, a tática falha. Se tentam te confundir e você mantém a clareza, não podem te controlar. Cada vez que uma pessoa manipuladora tenta alterar seu estado emocional e não consegue, perde influência sobre você. Não caia na armadilha de tentar se justificar para alguém que apenas quer te manipular. Muitas vezes, a estratégia deles é fazer com que você se sinta obrigado a explicar cada uma das suas decisões, apenas para depois usar essas explicações contra você. Um estoico não se desgasta em discussões inúteis. Ele não precisa da aprovação de quem tenta manipulá-lo. Em vez de se defender ou entrar em debates sem sentido, simplesmente mantém sua posição. Quem é firme em suas convicções não precisa convencer ninguém. Os manipuladores também usam a culpa como arma. Tentarão fazer você se sentir responsável por seu mal-estar, sua raiva ou seus problemas. Dirão que, se você não ceder, está sendo egoísta ou insensível. Mas um estoico sabe que cada um é responsável por suas próprias emoções. Você não pode controlar como os outros se sentem, apenas como responde a eles. Se alguém se ofende porque você não atendeu suas expectativas manipuladoras, esse é um problema dele, não seu. Ceder à manipulação só fortalece o ciclo de controle. Uma das estratégias mais eficazes contra essas pessoas é a brevidade nas respostas. Não alimente a conversa com explicações desnecessárias, nem se envolva no jogo deles.
Seja direto, mantenha um tom sereno e evite fornecer detalhes que possam ser usados contra você. Se um manipulador percebe que não consegue extrair informações úteis, ele perde o interesse. A opacidade emocional é um muro que os frustra. Eles não podem atacar o que não conseguem ver. A paciência é outra ferramenta poderosa. Manipuladores se desesperam quando não obtêm a reação que esperam. Eles querem que você haja imediatamente, que tome decisões impulsivas, que entre no jogo deles sem pensar. Mas quando você se dá tempo, não responde rapidamente e não se deixa levar pela urgência artificial que impõem, você rompe o ritmo deles. Refletir antes de agir desmonta a estratégia deles. Eles tentam apressar o conflito, mas o estoico decide quando e como responder. No final, o mais importante é lembrar que a manipulação só funciona quando você permite que outra pessoa controle suas emoções. Se você mantém sua mente firme, se não se deixa afetar pelas táticas deles, o poder deles desaparece. Um manipulador não pode fazer nada contra alguém que se conhece bem, que é dono de seus pensamentos e que não precisa da validação dos outros. A melhor defesa contra a manipulação é a autonomia emocional, a capacidade de manter a calma independentemente do que os outros tentem fazer. Número 5. Quando você precisa tomar decisões importantes. Quando você se depara com decisões importantes, a emoção é seu maior inimigo. O estoicismo nos ensina que agir movidos por impulsos momentâneos frequentemente leva a consequências das quais nos arrependemos. Um desejo intenso, uma raiva descontrolada ou até mesmo a euforia podem nublar o julgamento, fazendo com que escolhamos caminhos que, vistos com calma, jamais teríamos seguido. Não se trata de negar as emoções, mas de entender que elas não são conselheiras confiáveis quando o assunto é definir o rumo da nossa vida. A razão e a deliberação fria são as ferramentas que o sábio usa para não cair nas armadilhas emocionais. Se você permite que a impulsividade governe suas ações, estará cedendo o controle da sua vida a um estado passageiro. O que hoje parece urgente, amanhã pode ser irrelevante. O que agora dói, com o tempo perde seu impacto. Mas as decisões que você toma sob essa pressão podem ser permanentes e difíceis de reverter. Por isso, o estoico não reage imediatamente. Ele se dá o espaço necessário para observar a situação sob uma perspectiva mais ampla. Pergunte-se: o que eu pensaria sobre isso dentro de um mês, um ano ou até uma década? Criar essa distância temporal ajuda a evitar a armadilha da emoção. Uma forma eficaz de lidar com isso é avaliar os prós e os contras com frieza. Imagine que a decisão não é sua, mas de outra pessoa. Qual conselho você daria? Ao se distanciar da emoção, você pode enxergar com mais clareza qual opção faz mais sentido. Não se trata do que você sente agora, mas do que realmente beneficiará sua vida a longo prazo. Marco Aurélio dizia que devemos sempre nos perguntar: isto é essencial? Isto é correto? Se a resposta não for clara, então é melhor esperar. A sociedade valoriza a rapidez e a ação imediata. Mas o estoico sabe que a pressa é inimiga da sabedoria. Se você sente raiva, frustração ou ansiedade, dê tempo para sua mente se acalmar antes de agir. Você pode escrever seus pensamentos, sair para caminhar ou simplesmente respirar profundamente. Não permita que uma emoção passageira defina seu destino. O autodomínio é a chave na filosofia estoica. Não significa reprimir o que sente, mas compreender suas emoções e não deixá-las governar seus atos. O estoico observa suas emoções como um espectador, sem se deixar arrastar por elas. Quando você enfrenta uma decisão difícil, pergunte-se: o que faria alguém que tem total controle sobre si mesmo? A resposta geralmente será agir com prudência, lógica e serenidade. A emoção grita, mas a razão sussurra, e é preciso aprender a escutar a voz correta. Outro princípio essencial é separar o que você pode controlar do que não pode. Muitas vezes,
Nos angustiamos por coisas que estão fora do nosso domínio, tomando decisões desesperadas na tentativa de mudar o que é inevitável. Epicteto nos lembra que a única coisa que controlamos é nossa resposta aos eventos, não os eventos em si. Se uma decisão não depende totalmente de você, não permita que isso te consuma. Foque no que pode ser feito e libere o restante. As decisões importantes exigem clareza mental e paciência. Não se pressione a decidir no meio de uma tempestade emocional. Dê a si mesmo o tempo necessário. Observe com desapego, avalie com lógica e pergunte-se: esta escolha é digna da pessoa que quero me tornar? A vida é repleta de momentos que testam nossa capacidade de escolher sabiamente. Se você se treinar na autodisciplina e no controle emocional, cada decisão será um reflexo do seu caráter, não de um impulso momentâneo. As emoções são como nuvens passageiras no céu da sua mente. Você não pode impedir que elas apareçam, mas pode decidir se vai deixar que obscureçam sua visão. Quando estiver diante de uma decisão importante, não haja no calor do momento. Seja como o mar em calma, que reflete a verdade sem distorções. É na tranquilidade que se encontram as melhores respostas. Número 6. Quando estás educando outros, educar não é simplesmente transmitir informação. É demonstrar com ações a solidez do teu caráter. Se buscas ser um guia, um mentor ou um líder, não podes permitir que as emoções descontroladas te definam. A verdadeira autoridade provém do autocontrole, da capacidade de manter a calma mesmo nos momentos mais desafiadores. Um pai que perde a paciência diante dos filhos, um professor que grita com seus alunos ou um líder que se deixa levar pela frustração, está enviando a mensagem errada, que o caos interno é aceitável. Um estoico sabe que o melhor ensino é o exemplo. As pessoas buscam estabilidade em seus referenciais, não fragilidade. Se és um líder e permites que a ira, a impaciência ou o desespero dominem tuas respostas, perderás a confiança daqueles que te seguem. Isso não significa que devas ser frio ou indiferente, mas que deves agir com razão e não por impulso. Um mentor que reage com serenidade, mesmo diante da adversidade, inspira respeito. Não se trata de um simples controle superficial das emoções, mas de uma transformação profunda na forma de encarar a realidade. Quando educas outros, cada gesto, cada palavra e cada ação são uma lição. O verdadeiro ensino não acontece no discurso, mas na forma como enfrentas os problemas. Um professor que lida com paciência com os erros de seus alunos, um pai que não se deixa levar pela frustração quando seus filhos falham, ou um líder que não se descontrola diante da incompetência de sua equipe, está demonstrando o verdadeiro significado da força. A estabilidade emocional é contagiosa, assim como a instabilidade. Se perdes o controle, os outros sentirão que podem fazer o mesmo. O estoico entende que a educação é um ato de serviço e que o melhor serviço que podes oferecer é o domínio sobre ti mesmo. Não podes exigir disciplina se não a praticas. Não podes pedir paciência se reages com impaciência. Não podes inspirar resiliência se te desmoronas diante da primeira dificuldade. Ao educar, o peso maior não está no que dizes, mas em como vives. A coerência é a base da autoridade. Na criação dos filhos, os pais que praticam o estoicismo sabem que não se trata de evitar emoções, mas de gerenciá-las com inteligência. As crianças aprendem observando. Se veem seus pais enfrentando os problemas com calma, sem queixas nem dramatismos, internalizam essa atitude. A resiliência não se ensina com palavras, mas com ações. Um pai que grita quando está frustrado ensina que a frustração justifica a perda de controle. Em contraste, um pai que responde com serenidade mostra que sempre há uma escolha. No ambiente de trabalho, treinar funcionários não significa apenas ensinar habilidades técnicas, mas também formar hábitos de caráter. Um chefe que se irrita facilmente cria um ambiente de tensão e medo.
Um líder estoico, por outro lado, promove a estabilidade, mantendo a compostura em todos os momentos. A paciência é essencial ao corrigir erros, pois a verdadeira transformação leva tempo. A impaciência apenas gera frustração, e a frustração leva ao desgaste. O ensino eficaz se baseia na constância e na firmeza, não na reação impulsiva. Na educação formal, os alunos buscam modelos a seguir, não discursos vazios. Um professor que mantém a calma, mesmo quando seus estudantes falham ou desafiam sua autoridade, está ensinando uma lição mais valiosa que qualquer conteúdo acadêmico. Está mostrando que a verdadeira força reside na temperança. A sabedoria não é apenas conhecimento, mas a aplicação prática da razão em cada situação da vida. Educar não é apenas informar, é transformar. E a transformação só acontece quando o guia é firme, constante e disciplinado. Não se trata de suprimir as emoções, mas de governá-las, de não reagir sem controle. Se queres ser um mentor respeitado, um líder admirado ou um pai inspirador, a chave não está no que exiges dos outros, mas no que exiges de ti mesmo. O ensino mais poderoso é aquele que se dá sem palavras, apenas com o exemplo. Número 7. Quando o estresse se acumula na tua vida. O estresse é uma força poderosa que, se não for gerenciada com sabedoria, pode consumir tua energia, obscurecer teu julgamento e te fazer reagir de formas que depois lamentarás. Quando permites que a tensão se acumule sem controle, cada problema parece maior do que realmente é. Pequenas dificuldades se transformam em crises e, antes que percebas, estás agindo impulsivamente em vez de racionalmente. O estoico compreende que não se trata de evitar o estresse, mas de aprender a enfrentá-lo com disciplina e clareza mental. Não permitas que as emoções dominem tua conduta. O autocontrole é a chave para não perder a perspectiva. Demonstrar emoções descontroladas diante do estresse não é um sinal de força, mas de fraqueza. Isso não significa que devas reprimir o que sentes, mas que precisas canalizar essas emoções de maneira construtiva. Quando reages com frustração, raiva ou ansiedade, não estás resolvendo o problema, apenas alimentando o caos. A acumulação de tensão te torna frágil, fácil de provocar e mais propenso a tomar decisões equivocadas. O estoico, por outro lado, mantém-se firme como uma rocha em meio à tempestade. Não importa quão fortes sejam os ventos externos, sua fortaleza não se quebra porque sua força vem do interior. Se não tomas o controle do teu estresse, ele tomará o controle de ti. Autocontrole não significa indiferença, mas domínio de si mesmo. Não podes permitir que cada inconveniente te altere ou que cada obstáculo te desestabilize. A vida é repleta de desafios e cada um deles é uma oportunidade para fortalecer teu caráter. O estresse não é o problema é a tua reação a ele. Se o vês como um inimigo, ele te consumirá. Se o encaras como um teste para fortalecer tua mente, ele te tornará mais forte. Dedicar tempo para reduzir a tensão não é uma distração, é uma estratégia. Não podes render ao máximo se tua mente está constantemente sobrecarregada. Tirar um momento para descansar não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. Reflexão, atividade física, leitura ou simplesmente o silêncio podem ser ferramentas poderosas para manter o equilíbrio. Um guerreiro não entra em batalha sem antes preparar seu corpo e sua mente. Da mesma forma, não podes enfrentar a vida sem fortalecer tua resistência mental. Fazer uma pausa antes de reagir é uma das táticas mais poderosas do estoicismo. Não tomes decisões no auge da tensão, pois nesse momento és mais vulnerável à irracionalidade. Se sentes que o estresse está prestes a te dominar, afasta-te, respira e retorna à situação com uma mente mais clara. Marco Aurélio dizia que, se algo externo te perturba, não é o evento em si, mas teu julgamento sobre ele. E esse julgamento está sob teu controle.
Não permitas que a pressa ou a pressão dos outros te empurrem a agir sem pensar. Aquele que domina suas reações é sempre mais forte do que aquele que se deixa arrastar por elas. Não confundas rapidez com ação eficaz. Muitas vezes, a melhor resposta é aquela dada com calma e perspectiva. Sempre que te encontrares diante de uma situação de alto estresse, pergunta-te: como responderia alguém com absoluto controle de si mesmo? Essa é a atitude estoica que deves cultivar. O estresse é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Tudo depende de como escolhes enfrentá-lo. Não sejas escravo das tuas emoções. Não deixes que o ambiente dite teu estado mental. Se desejas ser verdadeiramente forte, aprende a dominar a pressão sem permitir que ela te domine. Em cada dificuldade, há uma oportunidade para demonstrar teu caráter. Age com serenidade, firmeza e lógica. São nos momentos de maior estresse que se revelam os verdadeiros líderes, os verdadeiros sábios, os verdadeiros estoicos. Número 8. Em entrevistas ou apresentações importantes. Em uma entrevista ou apresentação importante, a forma como és percebido é tão crucial quanto o que dizes. Se permites que a ansiedade te domine, estarás enviando uma mensagem de insegurança e falta de preparo, mesmo que não seja verdade. Não se trata de ignorar os nervos, mas de evitar que eles dominem tua linguagem corporal e teu discurso. A confiança não é algo que se improvisa no momento, mas o resultado da preparação e do estado mental. Um estoico entende que as emoções não podem ditar seu desempenho, pois sabe que o que importa é o que pode controlar: seu foco, sua clareza e sua atitude. A ansiedade é um reflexo do medo do julgamento alheio. Nos preocupamos com o que os outros possam pensar de nós, quando, na realidade, a maioria das pessoas está ocupada demais com suas próprias preocupações para analisar cada detalhe de nossa atuação. No entanto, se demonstras insegurança, as pessoas notarão. Emoções descontroladas transmitem uma mensagem de falta de domínio, de alguém que não confia no próprio valor. Um líder, um profissional ou qualquer pessoa que queira causar impacto deve projetar calma, não agitação. A solidez do caráter se mede pela forma como administras a pressão, não pelo que sentes internamente. Antes de uma entrevista ou apresentação, a chave está na prática. Não podes confiar que as palavras simplesmente fluirão no momento, se não te preparaste previamente. A improvisação sem experiência é um risco desnecessário. Um estoico ensaia mentalmente cada possível cenário. Analisa como responderia a perguntas difíceis e se treina para manter a compostura diante de qualquer situação inesperada. Se algo te surpreende, que não seja por falta de preparo, mas porque era realmente imprevisível. E mesmo nesses casos, o controle da mente continua sendo tua maior fortaleza. Respirar profundamente é uma técnica simples, mas poderosa. Quando o corpo está tenso, a respiração se torna superficial e acelerada, enviando sinais de alerta ao cérebro. Controlá-la é uma forma de lembrar a ti mesmo que não há perigo real, apenas um desafio a ser superado com firmeza. Cada respiração profunda é um lembrete de que o momento presente é o único que importa e que a ansiedade é apenas um ruído de fundo que não merece tua atenção. Não permitas que tua respiração traia teu autocontrole. Usa esse hábito para te ancorar na calma antes de falar. A confiança não é arrogância, mas certeza do que sabes e do que és capaz de fazer. Não precisas provar nada com exageros ou discursos rebuscados. Fala com clareza, segurança e domínio do tema. Se estudaste, se praticaste e se analisaste o que se espera de ti, não há motivo para duvidar. O estoico não depende da validação externa, porque sua segurança vem do próprio esforço. Não importa quem está à tua frente, nem quais perguntas te fazem. Teu valor não depende da reação dos outros, mas da preparação com que chegaste. O medo do fracasso é uma armadilha mental.
O pior que pode acontecer raramente é tão grave quanto a mente faz parecer. Mesmo que cometas um erro, a chave é não te apegares a ele. As pessoas não lembram cada palavra, mas sim a impressão geral que deixas. Se erras, mas segues adiante com calma, demonstras resiliência. Se hesitas e entras em pânico, reforças a insegurança. A diferença não está no erro, mas na forma como reages a ele. Um estoico nunca se deixa vencer por um momento de dúvida. O domínio de si mesmo em uma entrevista ou apresentação não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma demonstração de caráter. Não espere sentir-te completamente confortável, porque a desconforto faz parte do crescimento. Apenas garante que teus nervos nunca sejam mais fortes que tua preparação. A mente treinada para a serenidade não se deixa levar pela pressão, mas a utiliza como uma oportunidade para demonstrar seu controle. Não se trata de impressionar, mas de demonstrar que és dono de ti mesmo. E isso é o que realmente deixa uma marca nos outros. Número 9. Quando enfrentas rotinas monótonas. A rotina monótona não é um inimigo, é uma oportunidade. Muitos veem a repetição diária como um castigo, como uma armadilha que os mantém estagnados. Mas o estoico entende que a repetição não é o problema. O problema é a percepção que se tem dela. Não podes esperar que cada dia seja uma aventura, mas podes fazer com que cada ação tenha propósito. A verdadeira disciplina não se constrói nos momentos de inspiração, mas na constância de fazer o que deve ser feito, mesmo quando parece insignificante. Não permitas que a monotonia roube tua perspectiva. Não estás preso, estás construindo. As pessoas caem no desânimo porque buscam emoção constante, sem entender que a vida real não funciona assim. A emoção é passageira, a rotina é a base. Não podes construir fortaleza mental se só ages quando te sentes motivado. Marco Aurélio nos lembra que não nascemos para o conforto, mas para a ação. Se teus dias se repetem da mesma forma, não os vejas como uma condenação, mas como um campo de treinamento. Cada tarefa é uma oportunidade para melhorar. Cada repetição é um passo a mais rumo à excelência. Não subestimes o poder da consistência. É ela que realmente transforma. Ver as rotinas como obstáculos só gera frustração. Em vez de resistir à repetição, usa-a para aperfeiçoar teu caráter. Cada vez que repetes uma ação, tens a chance de fazê-la melhor. Se trabalhas na mesma coisa todos os dias, em vez de reclamar, busca aperfeiçoar cada detalhe. Se tuas responsabilidades parecem simples ou entediantes, transforma-as em desafios. A excelência não se alcança em um único ato, mas na melhoria contínua do que já fazes. A repetição não é o problema, a falta de intenção é. Foca na qualidade de cada ação, não na quantidade de variações. A estabilidade emocional não vem de grandes mudanças, mas do domínio do cotidiano. Não esperes sentir inspiração para agir, porque a inspiração é inconstante. O que realmente te levará longe é a capacidade de manter-te firme no que fazes, independentemente da repetição. Um estoico não se frustra com a falta de novidades, porque sabe que o progresso nem sempre é visível de imediato. A chave está em manter a disciplina sem se desesperar por resultados rápidos. Nem todo crescimento pode ser percebido no momento, mas cada esforço acumulado gera frutos com o tempo. O trabalho diário, mesmo sem desafios aparentes, não é desculpa para perder o foco. Se o que fazes parece repetitivo, então faze-o com mais precisão, com mais atenção, com mais intenção. Não podes controlar se uma tarefa é monótona, mas podes controlar a atitude com que a enfrentas. As pessoas que se rendem à rotina são aquelas que buscam recompensas imediatas, sem entender que a paciência é a verdadeira chave do sucesso. Não importa quão simples pareça teu dia a dia, o importante é enfrentá-lo com o compromisso de fazê-lo bem, independentemente de quantas vezes se repita.
Na vida doméstica, muitas pessoas veem as tarefas repetitivas como um fardo, quando na verdade são um privilégio. Reclamar da monotonia do lar é esquecer que a estabilidade é um presente. A repetição das responsabilidades diárias não é um castigo, mas a base de um ambiente funcional. Não esperes que a emoção do novo te motive a agir. Encontra ação no domínio do que já fazes. Um lar bem administrado, uma rotina bem executada, são manifestações do controle sobre si mesmo. A diferença entre alguém que se frustra com a rotina e alguém que a domina está na perspectiva. A busca pelo crescimento pessoal, sem resultados imediatos, é uma das razões pelas quais as pessoas desistem de seus objetivos. Impacientam-se, querem mudanças drásticas e rápidas, mas não entendem que o progresso é lento e acumulativo. Um estoico não mede seu avanço pelo que é visível, mas pela sua capacidade de manter-se constante, independentemente da velocidade da mudança. Se tua rotina parece repetitiva, em vez de te desesperares, usa-a como um lembrete de que cada pequeno passo conta. A grandeza não se constrói em um dia, mas na constância de fazer o certo sem esperar gratificação imediata. Não permitas que a monotonia seja uma desculpa para perder o controle. Se cada dia parece igual, aproveita isso para aperfeiçoar-te. Usa a repetição como uma ferramenta para fortalecer tua mente, em vez de vê-la como uma barreira. A rotina não é o inimigo. O verdadeiro obstáculo é a falta de disciplina. Mantém-te firme, encontra propósito em cada ação e lembra-te, o domínio da vida começa com o domínio do cotidiano. Número 10. Quando o problema não é realmente grave, a maioria das coisas que te preocupam hoje serão irrelevantes em pouco tempo. A mente humana tem o hábito de exagerar problemas, transformando pequenos inconvenientes em crises pessoais. O estoico não cai nessa armadilha. Antes de reagires com frustração, analisa a situação com lógica. Realmente merece uma resposta emocional intensa? A resposta, na maioria dos casos, é não. O que parece urgente no momento visto com perspectiva, quase nunca é tão importante. Se algo não fará diferença em 5 anos, então não merece tua angústia agora. O problema não é o evento em si, mas a interpretação que dás a ele. O atraso de alguém, um mal-entendido no trabalho, um comentário fora de lugar. Tudo isso são pequenas pedras no caminho que não deveriam perturbar teu estado mental. Se reages com raiva, ansiedade ou impaciência a cada obstáculo, estás entregando tua paz a fatores externos. O estoico entende que a calma é uma escolha. A vida não te deve conforto nem perfeição, e quanto antes aceitares isso, mais fácil será manter a compostura diante do inesperado. O primeiro passo para dominar tuas emoções é avaliar se realmente vale a pena reagir. Antes de deixar a frustração tomar conta, faz-te uma pergunta simples. Isto afetará minha vida em 5 anos? Na maioria das vezes, a resposta será negativa. Então, por que dar tanto poder a algo que não tem importância real? A mente gosta de dramatizar porque quer sentir-se ocupada, mas tu tens o poder de impor um limite. Não te deixes levar pela narrativa da urgência, quando na realidade o que está acontecendo é insignificante. Atrasos e pequenos inconvenientes são testes constantes de paciência. Chegar tarde a um compromisso, perder um ônibus, algo não sair exatamente como planejaste, tudo isso acontece com todos. Não é uma tragédia, é apenas a vida. Reclamar ou ficar irritado não mudará nada, apenas desperdiçará tua energia com algo que não podes controlar. A chave está em perguntar-te, o que posso fazer agora? Se podes resolver, resolve sem dramatizar. Se não podes, aceita e segue em frente. Não transformes pequenos imprevistos em fonte de sofrimento desnecessário. No trabalho, muitos problemas parecem maiores do que realmente são. Um erro num relatório, um comentário do chefe, uma tarefa que não saiu como esperavas. Nada disso é o fim do mundo. O que realmente importa não é o problema, mas como respondes a ele.
Se te deixas levar pela preocupação ou pela raiva, perderás a clareza necessária para encontrar uma solução. Mas, se mantiveres a calma e aplicares a razão, resolverás com muito mais facilidade. Não deixes que o ambiente dite teu estado mental. A estabilidade emocional é o que diferencia aqueles que apenas reagem daqueles que realmente dominam a própria vida. Discussões triviais são uma das formas mais comuns de desperdiçar energia emocional. Brigar por detalhes insignificantes, responder agressivamente a uma opinião diferente ou insistir em ganhar uma discussão raramente leva a algo positivo. Pergunta-te: isto realmente importa ou estou apenas reagindo por ego? Na maioria das vezes, o melhor a fazer é deixar passar. Escolher a calma não é fraqueza, é sabedoria. Não precisas provar que tens razão o tempo todo. O que precisas demonstrar é que és dono de ti mesmo. A vida é imprevisível, mas tua resposta a ela não precisa ser. Se treinas tua mente para ver as coisas com perspectiva, evitarás cair no drama desnecessário. Manter a compostura não significa ser indiferente, mas escolher o que realmente merece tua energia. Não permitas que o insignificante roube tua paz. O estoico não é alguém que não sente, mas alguém que decide quando e como reagir. A verdadeira força se revela na tranquilidade com que enfrentas o cotidiano. Número 11. Quando a emoção não resolve o problema. Quando você enfrenta uma situação difícil, a emoção pode parecer uma resposta natural, mas raramente é a solução. A filosofia estoica ensina que expressar emoções sem propósito não resolve nada, apenas amplia o problema ou desvia a atenção do que realmente importa, a ação racional. Muitas pessoas acreditam que desabafar ou reagir emocionalmente é sinônimo de solucionar o conflito, mas, na maioria dos casos, isso apenas gera mais caos ou dependência de fatores externos. A emoção descontrolada não muda a realidade. O único que a transforma é a forma como você decide agir. No estoicismo, o autocontrole é fundamental. Não se trata de reprimir as emoções, mas de entendê-las, processá-las e decidir se expressá-las contribuirá para a resolução do problema. Se você grita em uma discussão, a outra pessoa mudará de opinião. Se você reclama constantemente de uma circunstância adversa, isso fará com que a dificuldade desapareça? A resposta é não. Expressar emoções sem direção apenas mantém você preso ao problema, em vez de impulsioná-lo para a solução. Epicteto dizia claramente: não é o que te acontece que te perturba, mas como você interpreta isso. Se você entende que as emoções são reações e não mandatos, pode escolher o que fazer com elas. Antes de se deixar levar por uma emoção, pergunte-se se expressá-la mudará algo na situação. Se não agregar valor, se não gerar uma solução concreta, se apenas buscar alimentar o ego ou buscar validação externa, então é melhor contê-la. Não se trata de negá-la, mas de processá-la internamente primeiro. Em vez de reagir imediatamente com raiva ou frustração, dê um passo atrás e analise qual é a melhor ação possível. Os estoicos praticavam a premeditação, imaginando antecipadamente as dificuldades para enfrentá-las com maior serenidade. Esse exercício ajuda a evitar que as emoções governem suas decisões. Quando enfrentar um problema, busque soluções antes de compartilhar seus sentimentos negativos com os outros. Muitas vezes, falar sobre a dificuldade sem intenção de resolvê-la apenas reforça o estado emocional negativo. Em vez de buscar consolo imediato, use a razão para avaliar as opções disponíveis. Marco Aurélio aconselhava lembrar que o ser humano tem a capacidade de escolher como responder a cada desafio. Pergunte-se: este sentimento me ajuda a solucionar o problema ou apenas o prolonga? Estou agindo pela razão ou pela emoção?
Ao fazer essas perguntas, você se dá o espaço para responder com clareza, em vez de reagir impulsivamente. Há momentos em que expressar emoções pode ser útil, mas apenas quando feito com propósito. Se você está em uma conversa importante, expressar seus sentimentos com calma pode facilitar a comunicação. Mas se fizer isso por impulso, sem reflexão, só criará mais conflitos. Em uma discussão de casal, por exemplo, expressar frustração sem controle pode deteriorar a relação em vez de fortalecê-la. Em uma crise no trabalho, reclamar com os colegas não melhorará a situação, mas buscar soluções, sim. Aprender a canalizar as emoções em ações concretas é a chave para manter a estabilidade em qualquer circunstância. Quando a vida te decepciona, a resiliência é mais útil do que a lamentação. Os estoicos entendiam que a adversidade é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como enfrenta a situação. A frustração, a raiva e a tristeza são respostas naturais, mas se você permitir que elas o dominem, perderá o controle sobre sua vida. Em vez de lamentar, pergunte-se: o que posso fazer para melhorar a situação? A ação consciente é o caminho para transformar qualquer circunstância. Enfrentar os desafios com serenidade e racionalidade é o princípio estoico por excelência. Não permita que a emoção descontrolada dirija sua vida. Pratique a autodisciplina, processe internamente antes de reagir e haja com sabedoria. Só assim você poderá enfrentar qualquer situação com clareza e força. Número 12. Quando você constrói seu caráter. Construir seu caráter não é um ato espontâneo, nem algo que acontece da noite para o dia. É o resultado da autodisciplina constante, da escolha deliberada da razão sobre a emoção. Os estoicos entendiam que respostas impulsivas apenas levam ao arrependimento, à instabilidade e à perda de controle sobre a própria vida. Um caráter forte se forja na resistência às emoções descontroladas, na capacidade de manter a calma diante da adversidade e na vontade de melhorar sem esperar reconhecimento externo. Não se trata de como você se sente no momento, mas de como escolhe agir apesar disso. A autodisciplina é o alicerce sobre o qual se constrói uma vida estável. Sem ela, você está à mercê das suas emoções, reagindo sem pensar, permitindo que o ambiente dite seu estado mental. A verdadeira liberdade não é fazer o que deseja a cada instante, mas ter domínio suficiente para agir conforme a razão. Marco Aurélio entendia isso perfeitamente. Se algo te machuca por dentro, é porque você permite que algo externo te afete. O autocontrole não significa reprimir as emoções, mas governá-las, decidir quando e como expressá-las de forma que não prejudiquem nem desviem você do seu propósito. Antes de buscar o crescimento positivo, é essencial eliminar hábitos negativos. Você não pode construir sobre uma base instável. Não pode aspirar à grandeza se continua preso às mesmas reações automáticas que o afastam da sua melhor versão. Identifique os costumes que o levam a agir por impulso, procrastinar, reagir com raiva, buscar validação dos outros. Cada um desses hábitos o distancia do controle sobre sua vida. Epicteto dizia que você não é suas emoções, mas aquele que decide o que fazer com elas. A chave não é evitar sentir, mas evitar agir sem pensar. Quando enfrentar situações em que a emoção quer tomar o controle, pare, não responda imediatamente. Um momento de pausa pode evitar uma vida de arrependimento. Em uma discussão, vale a pena levantar a voz e perder o controle apenas para provar um ponto? Em uma situação de tentação, vale a pena ceder ao prazer momentâneo se isso enfraquece sua disciplina? A maioria dos erros não vem da ignorância, mas da incapacidade de se deter antes de reagir. Quem governa seu caráter não é aquele que nunca sente raiva, mas aquele que escolhe não agir com raiva. O fracasso é uma prova de paciência e resistência.
Muitos reagem com frustração, culpa ou desejo de desistir, mas o caráter se forja na persistência, na capacidade de aprender com os erros sem cair no lamento inútil. Se cada tropeço for visto como uma desculpa para desistir, nunca se avança. Mas se for encarado como uma oportunidade de crescimento, cada obstáculo se torna um degrau na construção do caráter. Sêneca afirmava que não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Sem direção, sem um propósito firme, qualquer golpe pode desviá-lo do caminho. Não permita que o ego dite seu comportamento. Em momentos de conflito, em discussões, em desacordos, a necessidade de ter a última palavra ou de demonstrar superioridade apenas o enfraquece. Um caráter sólido não busca se impor, mas compreender e agir com prudência. Não é sinal de força gritar mais alto, mas manter a serenidade quando todos ao redor perderam o controle. A paciência e a reflexão são armas mais poderosas do que a raiva ou a impulsividade. Quem domina seu temperamento, domina seu destino. Construir seu caráter é um processo diário. Não é algo que se conquista uma vez e se mantém sozinho, mas uma prática constante de autodisciplina, reflexão e controle. Cada dia é uma oportunidade para fortalecê-lo ou enfraquecê-lo. Escolha com sabedoria, porque cada ação molda quem você é. Número 13. Quando a resposta emocional é automática. Frequentemente, nossas respostas emocionais não são decisões conscientes, mas reações automáticas que aprendemos ao longo do tempo. Esses padrões emocionais surgem sem que os escolhamos intencionalmente e muitas vezes nos encontramos reagindo de maneira desproporcional a uma situação que, sob uma perspectiva racional, não justifica tal emoção. No estoicismo, entender que as emoções surgem de percepções internas e não de eventos externos é essencial para aprender a controlá-las e transformá-las. O conceito central aqui é que, embora as emoções sejam naturais, nossa reação a elas é algo que podemos controlar. O estoicismo ensina que não devemos ser escravos das nossas emoções, pois temos a capacidade de analisá-las e refletir sobre elas. Quando percebemos que muitas das nossas respostas emocionais são automáticas, podemos começar a questionar sua validade e mudar nossa reação. Cada vez que reagimos impulsivamente, é como se estivéssemos permitindo que um padrão aprendido no passado governasse nossas respostas, em vez de escolhermos conscientemente uma reação racional. Uma das primeiras formas de lidar com esse desafio é observar atentamente nossas respostas emocionais. É importante reservar um momento para identificar quais situações ou estímulos disparam essas reações automáticas. Pode ser um comentário de alguém, uma situação no trabalho ou uma interação social. Ao observar esses gatilhos, começamos a perceber padrões repetitivos, como uma raiva desproporcional diante de uma crítica leve ou uma ansiedade que surge em situações sociais sem uma razão clara. Esses momentos nos convidam a perguntar se a emoção que sentimos realmente tem algo a ver com o momento presente ou se estamos projetando experiências passadas. Muitas vezes, as emoções que surgem automaticamente não têm relação direta com a situação atual. Por exemplo, podemos nos sentir irritados com um comentário que, na verdade, é uma observação inocente. No entanto, se essa reação de raiva estiver ligada a experiências passadas, como críticas injustas na infância, nosso presente está sendo influenciado por essas memórias. O estoicismo nos convida a tomar consciência disso, a questionar a validade da emoção e a nos perguntar se essa reação realmente condiz com o que está acontecendo. Ao fazer isso, podemos assumir o controle de nossas respostas e escolher uma forma mais racional de reagir. Um aspecto fundamental do estoicismo é a autorreflexão e o autocontrole. A autorreflexão envolve olhar para dentro
examinar nossas emoções e analisar por que reagimos de determinada maneira. De onde vem essa raiva, essa ansiedade ou esse medo? Está baseada em uma situação passada ou na realidade do momento presente? Esse tipo de reflexão nos permite entender melhor nossos próprios mecanismos emocionais e reconhecer os padrões automáticos que guiam nossas respostas. À medida que nos tornamos mais conscientes desses padrões, podemos começar a escolher conscientemente como reagir, em vez de permitir que nossas emoções nos dominem. Mudar nossa programação emocional não é um processo fácil nem rápido. Requer prática constante e a disposição para questionar nossas reações e pensamentos automáticos. Sempre que nos pegarmos reagindo de forma impulsiva, podemos dar um passo atrás, observar nossas emoções e fazer uma pausa para escolher uma resposta mais racional. Esse é um exercício de controle e disciplina mental que o estoicismo promove como uma maneira de viver uma vida mais tranquila e equilibrada. Algumas situações comuns em que as emoções automáticas surgem incluem, por exemplo, uma raiva exagerada diante de comentários que objetivamente não têm a intenção de causar dano. Esse tipo de reação geralmente vem de experiências passadas, como ter sido ridicularizado ou menosprezado. Nesses casos, o estoicismo nos ensina a observar a situação com clareza, questionar se a reação é justa e entender que não precisamos ser escravos dessa emoção. Outro exemplo comum é a ansiedade em situações sociais. Muitas pessoas experimentam ansiedade sem um motivo real, apenas pela antecipação ou pelo medo do julgamento dos outros. O estoicismo nos incentiva a questionar esses medos e a perceber que a opinião alheia não tem poder sobre nossa paz interior. Aprender a enfrentar essas emoções sem se deixar levar por elas é uma habilidade essencial que se desenvolve por meio da autorreflexão e do autocontrole. Número 14. Em situações de liderança. No contexto da liderança, o controle emocional é essencial. Um líder que demonstra medo ou raiva diante de sua equipe pode minar a confiança e o moral do grupo. Isso não significa que um líder deva reprimir completamente suas emoções, mas sim aprender a gerenciá-las e a se apresentar como uma figura confiável e estável, especialmente em momentos de adversidade. As emoções visíveis, especialmente as negativas, têm um impacto direto no ambiente da equipe e podem afetar a produtividade e o foco nos objetivos comuns. O medo é um dos piores inimigos de um líder. Quando um líder demonstra temor diante de um desafio ou incerteza, a equipe percebe essa insegurança e acaba sendo influenciada por ela. Um time precisa de líderes que transmitam confiança em suas decisões e na capacidade de gerenciar situações complexas. Se um líder demonstra medo, não apenas corre o risco de perder o respeito de sua equipe, mas também pode gerar um ambiente de ansiedade e falta de segurança. A percepção de incapacidade pode se tornar uma profecia autorrealizável, onde a falta de confiança do líder enfraquece ainda mais a coesão e a eficácia do grupo. Da mesma forma, a dúvida também pode ser prejudicial. Um líder que constantemente demonstra incerteza ou hesitação transmite a mensagem de que não tem certeza do que está fazendo. Quando a equipe percebe essa falta de firmeza, pode começar a questionar as decisões do líder e, pior ainda, suas próprias capacidades. Um time prospera quando tem um líder que sabe para onde está indo, que tem uma visão clara e que é capaz de tomar decisões com firmeza, mesmo que sejam difíceis. A dúvida gera paralisia e impede que a equipe avance com determinação. A raiva é outra emoção que um líder não deve demonstrar publicamente. A ira pode ser interpretada como uma perda de controle e uma demonstração de fraqueza.
Um líder que se enfurece facilmente perde a capacidade de resolver problemas de maneira construtiva. Além disso, a raiva gera divisões, cria tensões desnecessárias e, acima de tudo, destrói a confiança na capacidade do líder de lidar com situações de forma racional e serena. Emoções intensas, como a ira, podem contaminar o ambiente de trabalho e desmotivar a equipe, fazendo com que esta se sinta constantemente em estado de alerta. O que um líder deve fazer, em vez de demonstrar essas emoções, é ser o pilar emocional da equipe. Isso significa projetar serenidade, calma e confiança, mesmo nos momentos mais difíceis. O líder estoico compreende que a adversidade é uma oportunidade para demonstrar força, não apenas pessoal, mas também para inspirar e motivar sua equipe. A serenidade de um líder transmite segurança, e a segurança é fundamental para o desempenho e a coesão do grupo. Quando o líder mantém a calma, mesmo sob pressão, a equipe se sente apoiada e capacitada para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Um líder deve aprender a separar suas emoções pessoais do seu papel de liderança. Embora seja natural sentir medo, dúvida ou raiva, é essencial estar ciente de como essas emoções afetam o ambiente e o desempenho da equipe. A chave está na prática do autocontrole, um princípio fundamental do estoicismo, e na compreensão de que as emoções não definem quem somos nem nossa capacidade de tomar decisões eficazes. Um líder deve ser como uma rocha firme que, apesar das ondas do mar, permanece no lugar, forte e confiável para os outros. A confiança é construída não apenas por meio das ações, mas também pela maneira como um líder gerencia suas próprias emoções. Demonstrar serenidade e confiança diante da adversidade não é apenas uma estratégia eficaz, mas também uma demonstração de autocontrole e maturidade emocional. O líder estoico enfrenta desafios com clareza de pensamento e mantém seu foco no que está sob seu controle. Suas ações, suas decisões e sua atitude diante das dificuldades. Assim, um líder que consegue gerenciar suas emoções de maneira eficaz não apenas fortalece sua posição, mas também cria um ambiente de confiança e segurança para sua equipe. Quando o grupo percebe que seu líder tem o controle da situação e não se deixa levar pelo medo ou pela frustração, sente-se mais seguro e motivado para cumprir suas responsabilidades e contribuir para o sucesso coletivo. A calma e a serenidade do líder tornam-se um farol que guia a equipe, mesmo nos momentos de maior incerteza. Número 15. Em situações de estresse, tome ação em vez de reagir. Em situações de estresse, a maioria das pessoas tende a reagir impulsivamente. O estresse ativa uma resposta automática em nosso corpo que nos leva a agir rapidamente sem pensar muito. No entanto, como nos ensina o estoicismo, a verdadeira força está na capacidade de tomar uma ação estratégica e não em reagir sem controle. Em vez de sermos dominados por nossas emoções, podemos aprender a regulá-las e agir com clareza. Quando estamos emocionalmente desregulados, seja ao receber uma má notícia ou ao enfrentar um problema inesperado, o corpo e a mente tendem a ficar sobrecarregados. As emoções surgem de forma automática e nossa reação imediata muitas vezes é desproporcional. No entanto, se seguirmos o exemplo dos grandes estoicos, entenderemos que o primeiro passo é dar um passo atrás, em vez de deixar que a impulsividade assuma o controle. Reconhecer que estamos estressados é essencial para evitar cair em uma reação automática. A chave está em não permitir que o estresse defina nossa resposta. Em vez de deixar que a emoção nos controle, podemos tomar um momento para regular nossa reação. Isso pode ser feito com ferramentas simples, mas eficazes.
Uma das práticas mais eficientes é a respiração profunda. Ao respirar profundamente, ativamos o sistema nervoso parasimpático, que ajuda a acalmar o corpo e a mente. A respiração se torna um ponto de ancoragem, um recurso que nos permite desconectar do estresse emocional e recuperar a clareza mental. Além disso, o exercício físico é outra ferramenta poderosa para lidar com o estresse. Não é necessário um treino intenso, mas apenas movimentar-se de forma a liberar tensões acumuladas. Um simples passeio ou uma série de alongamentos pode ajudar a reduzir a carga emocional que estamos sentindo. A ideia é criar um espaço entre a emoção e a nossa resposta, tomando o controle sobre nosso corpo e nossas reações. Uma das lições mais valiosas que o estoicismo nos oferece é a importância de tomar decisões a partir da calma e não da emoção. Muitas vezes, quando estamos estressados, queremos resolver o problema rapidamente, o que pode nos levar a decisões impulsivas que nem sempre são as melhores. Por isso, os estoicos aconselham a adiar decisões importantes até que nosso estado emocional esteja mais equilibrado. Um bom exercício é esperar antes de falar, especialmente quando as emoções estão intensas. Falar a partir da raiva ou da frustração geralmente só piora a situação. Uma regra simples que pode ser aplicada é esperar pelo menos alguns minutos antes de responder. Essa pequena pausa pode fazer toda a diferença. No dia a dia, podemos praticar essa técnica de regulação emocional em diversas situações. Quando recebemos más notícias, em vez de entrar em pânico, podemos nos dar um momento para respirar e colocar as coisas em perspectiva. O estoicismo nos ensina que o que realmente importa não é o evento em si, mas como decidimos interpretá-lo e reagir a ele. É fundamental lembrar que o controle está em nossas mãos, mesmo quando o mundo parece fora de controle. Enfrentar problemas inesperados também é uma oportunidade para praticar essa habilidade. Uma mudança repentina de planos ou um contratempo no trabalho pode nos desestabilizar, mas, se respirarmos fundo e dermos um passo atrás, podemos tomar decisões mais acertadas. A vida é cheia de imprevistos e a forma como reagimos a eles determinará nosso bem-estar. Se reagirmos com calma, seremos capazes de encontrar soluções mais eficazes e menos estressantes. No ambiente familiar, os conflitos muitas vezes surgem por reações impulsivas. Emoções como raiva ou frustração podem nos levar a responder de maneira agressiva ou ríspida. No entanto, o estoicismo nos ensina a adotar uma abordagem mais equilibrada. Ao nos darmos um momento para respirar e refletir antes de falar, podemos lidar com os conflitos de maneira mais sábia e respeitosa, criando um ambiente mais harmonioso. Agora, antes de terminar, quero que você reafirme seu compromisso. Escreva nos comentários: hoje decido ser minha melhor versão. Sou estoico, porque esse é o primeiro passo para uma vida mais plena e controlada. Lembre-se, a mudança começa com uma decisão. Nos vemos no próximo vídeo.